Inteligência Criminal aqui na Ativa FM 98.1. E hoje eu estou muito feliz de receber Ponte Aérea. Já estamos recebendo minha amiga Michele lá de São Paulo, falar sobre mediação de conflito. Bom dia, Michele. Michele, bom dia. E minha amiga Tainá aqui, né? Tainá, qual é a novidade de hoje, Tainá? Bom dia. Segunda-feira começando aqui no Distrito Federal, muita chuva. E a novidade do síndico agora é obrigado a denunciar maus tratos de animais. Isso Oi, é bom dia. Bom dia, vamos lá então. Bom dia, Michele, tudo bem? Tudo bem, e você? Show de bola. Estamos aqui no estúdio hoje com a amiga Tainá, que ela é síndica profissional aqui em Brasília. O seu João também, que é nosso radialista aqui, âncora do programa. E eu, que vos falo, o Thiago, o síndico. E então vamos começar a falar sobre mediação de conflitos hoje, né? Exatamente, vamos começar essa semana falando sobre mediação de conflitos condominiais. Isso é importante, né? Porque a Tainá até deu a notícia. Qual é a notícia que você falou? A novidade, Tainá, que você falou? Aqui. Oi, Michele, como vai? Tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Prazer. Bom dia. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Não, show de bola. E tudo a ver, né? Porque essa semana você falou o que, Tainá? Que qual é a boa da semana que você falou aí? Boa da semana. Síndico aqui no Distrito Federal agora é obrigado a denunciar casos de maus tratos a animais. Senão ele pode responder aí severamente com um processo, com multa, e o condomínio também. Tudo a ver com o tema de hoje, né? Isso gera muito conflito, né, minha amiga Michele? Verdade, não, realmente um dos conflitos mais comuns nos condomínios é a relação com os animais. Mas os animais intelectuais ou os irracionais? Os animais, os irracionais costumam ser mais agradáveis do que os racionais. Mas é interessante, já existe, né? Tem a Lei de Proteção aos Animais, né? Lei Federal, que protege todos os animais no nosso país. Mas é importante, acredito, ter essa responsabilização do síndico para que ele fique mais atento, né, para os maus tratos que acontecem dentro das unidades. Verdade. Que é difícil, às vezes, a gente perceber, né? Às vezes o cachorro, as pessoas costumam reclamar muito quando o cachorro late, né? Faz um barulho, ou quando o cachorro é um pouco agressivo ou muito grande. Mas dentro das unidades também acontece do cachorro ter mau cheiro. Às vezes o dono do cachorro não dá banho no cachorro, não vacina o cachorro, e aí cabe assim ao síndico tomar conta disso, sim. É verdade. Ô, Michele, você apresenta para nossa audiência aí, por favor? Sim, bom, meu nome é Michele, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Sou psicóloga de formação, síndica profissional, numa administradora aqui no Rio de Janeiro, e mediadora extrajudicial especializada em relações de conflitos nos condomínios de vizinhança. E está sendo uma honra, assim, uma delícia trabalhar com isso, né? Colocar na prática, né, o que eu já estudava na mediação de conflitos. Está sendo uma grande oportunidade. Show de bola. Então vamos começar do princípio, né, minha amiga? O que é mediação? Então, a mediação de conflitos extrajudiciais, mediação é tudo que acontece na nossa vida, né? O tempo todo a gente media. A gente está negociando, né, com a família, com os colegas de trabalho, e isso é normal na nossa vida, a gente ter esse relacionamento de negociação. Poxa, quero chegar hoje eu não posso tal horário, vamos combinar um outro dia, o que eu posso fazer para compensar esses horários? Se você pensar numa relação de trabalho, por exemplo, você entende o que é uma mediação. Agora, quando existe um conflito, as coisas ficam mais tensas, porque nós temos uma tendência a encarar o conflito como alguma coisa negativa, né? Quando você tem uma divergência de opinião, nós não fomos educados, treinados para respeitar a opinião do outro
sem que a gente tome isso como uma ofensa pessoal. E aí é que gera o conflito, porque as divergências de opiniões é normal. Agora, quando aquilo implica, né, em alguma coisa para a sua vida, é que gera o conflito, e aí a mediação de conflitos é uma prática, né, que tem muito sucesso, né, no tratamento judicial. Então já existe a mediação de conflitos judiciais há mais de 20 anos. Desde 2015 a gente tem uma lei específica, que é a lei de mediação extrajudicial, onde você pode inclusive promover, né, entre as partes uma mediação sem precisar entrar na justiça. Mas é uma prática muito eficaz que já acontece nos tribunais do Brasil. E agora, desde 2015, a gente tem uma lei específica para que as próprias pessoas que estão envolvidas em conflitos possam resolver seus conflitos de forma extrajudicial, ou seja, elas não precisam entrar na justiça para terem um acordo, para mediar um conflito e gerar um acordo que tenha efeito legal. Então, essa é a mediação de conflitos extrajudicial, e a gente está levando isso para a área do condomínio, porque você não necessariamente precise entrar na justiça contra o seu vizinho, porque ele está fazendo uma obra que está te incomodando. Embora a gente tenha, né, regras gerais para a obra dentro do condomínio, horários pré-estabelecidos, você não pode mudar a estrutura do condomínio para não atingir a segurança do prédio. Então existe a lei. Se por acaso o teu vizinho não está cumprindo a lei, tecnicamente as pessoas pensam, a primeira coisa que as pessoas pensam vou colocar na justiça. Mas isso tem um custo. Você tem que acionar um advogado, o advogado vai peticionar, vai dar entrada na justiça, tem um tempo, às vezes o juiz tem que pedir perícia técnica, que é mais caro, e às vezes são coisas difíceis do juiz julgar, porque cada casa, cada terreno, cada condomínio tem uma estrutura diferente. E a gente tem um padrão, mas nem todo condomínio está dentro daquele padrão. Então, aí é que entra a complexidade dos conflitos, né? Quando a pessoa... Como que eu vou julgar aquilo que não é muito mensurável, que eu não tenho muito como contabilizar? Aí entra a mediação nisso. Então, antes de você ter todo esse trabalho, cabe aí você chamar o seu vizinho para uma conversa com a ajuda de um profissional mediador, que ele vai aplicar técnicas, vai entender a situação, vai conversar com esse vizinho, conversar com você e fazer vocês entrarem num acordo. Essa é basicamente o trabalho de um mediador. Bom demais, isso é muito importante hoje. Acho que nem é para condomínio, é para vida, né? A gente sempre estamos em conflitos e cada um tem o seu interesse, quer puxar a sardinha pro seu lado. E é importante que a mediação venha em conta disso, né? Primeiro, o país nosso hoje, eu estava pesquisando ontem, né? Até me assustei, o país com o maior número de causas na justiça no mundo, né? E a mediação, às vezes, coisas são besteira, igual você falou. Às vezes é um diálogo ali, uma conversa. E principalmente quando você faz a mediação, você está economizando tempo e emoção, né? Principalmente isso, né? Aquele trauma emocional também que você vai evitar. Tem alguma pergunta, Tainá, para nossa amiga Michele, direto do Rio de Janeiro? Michele, quais são os casos que você costuma mais mediar, que tenha relação aí com condomínios? Olha, um dos conflitos mais frequentes... os moradores querem matar o síndico. Tem. Os síndicos, eles sofrem muita pressão, né? A própria condição de ser eleito automaticamente já gera uma oposição. Porque a partir do momento que você foi eleito por um grupo, você também levantou a oposição mesmo que seja de uma ou duas pessoas, já tem uma oposição que vai fiscalizar, que vai pressionar, que vai querer, né, questionar os mínimos detalhes do trabalho de um síndico. Isso é normal, e o síndico tem que estar preparado para lidar com isso, porque afinal de contas
apesar de ser um condômino que está pegando no pé dele, ele é um condômino que merece ter um tratamento respeitoso e ter as seus questionamentos respondidos. Agora, o mais comum, assim, nos condomínios são as obras. É mesmo? Obra realmente é uma seara que gera muito conflito. É porque algo imagina, né? Direto, né? Toda hora tá aquele barulho, aquela coisa, irritação, né? Isso, e assim, dentro de um condomínio de prédios, por exemplo, né? A parede, né, é comum. Então, você tem dentro da parede, tem canos que são do condomínio e tem canos que são do apartamento. Então, o vazamento, né, a infiltração é um assunto que gera muito conflito, porque às vezes todo apartamento ele precisa ter manutenção. Sim. Então, assim, o síndico é responsável pela manutenção das áreas comuns e ele tem obrigação legal de fazer isso. Agora, dentro dos apartamentos, os condôminos proprietários também têm obrigações legais de manutenir a sua unidade própria. Então, se você tem um apartamento dentro de um condomínio, você é obrigado, por lei, a fazer a manutenção do seu condomínio. Existe a lei de auto-vistoria predial, que é uma lei estadual. Aqui no Rio a gente tem uma lei de auto-vistoria predial, mas eu acredito que em outros estados também tem essa obrigação legal. Onde cada unidade também tem que se responsabilizar pelos canos, pela infiltração, por fazer a manutenção das janelas, por exemplo. Você não pode morar num prédio, no 10º andar, e não fazer a manutenção correta das suas janelas. Aquela janela pode cair e atingir uma pessoa na rua. Então, existe obrigação legal. E as pessoas não se atentam muito a isso. Então, você vê, às vezes, uma unidade caindo aos pedaços, e isso incomoda muito os vizinhos e coloca em risco também, né, a situação do vizinho. Então, essa questão da obra, ela atinge muito as pessoas e tem consequências bem graves. É, isso aí, Internet Condominial, programa que vem revolucionando o condominial. Agora condomínio é papo popular. Tô recebendo aqui a amiga Michele hoje, direto do Rio de Janeiro, que é mediadora de conflito. Ô Michele, como é que funciona essa mediação de conflitos em assembleia? Então, como é que funciona? A assembleia costuma ser um lugar que pega fogo, né? As pessoas já vão preparadas para derramarem na assembleia. Michele, já assistiu o filme de Bang Bang? É parecido, porque né? Porque as pessoas esperam o ano todo, né? Para chegar naquele momento e explodir e questionar tudo. Então isso acaba sendo realmente um estopim. O que acontece? Tem uma coisa na mediação que a gente chama, que é a escalada do conflito. Quando você tem um problema e você, né, um conflito, uma questão que não é resolvida, então quando você ignora, né, a queixa de um condômino, muito provavelmente você ignorou aquela queixa durante 12 meses. Muito provavelmente ele vai chegar na assembleia descarregando aquela queixa em cima do síndico. Então, o que eu costumo dizer para os síndicos é o seguinte: procura responder as queixas, né, durante o seu mandato. Vai dando uma resposta para aquele condômino, entendeu, que está insatisfeito, durante o mandato. Chama aquela turminha que está insatisfeita e mostra as contas antes da assembleia. Olha, gente, tá aqui, foi isso. Então a assembleia ela deve começar no mínimo 3 meses antes. Você já organizando as demandas, já mostrando, né, já preparando a sua planilha de prestação de contas, já ticando, ó, isso aqui os que tá pendente. Já começa antes a discutir com as pessoas, entendeu? Com o teu conselho, até mesmo com a oposição. Começa a mostrar antes, que é para quando chegar na assembleia, não tá aquela, como o nosso saudoso professor, né, falava,
Capanema, que faleceu esse ano de 2020, estava o pandemônio, né? Para não virar um pandemônio a sua assembleia. Então, a assembleia costuma ser, sim, um lugar difícil. Agora, que o mediador faz numa assembleia que está pegando fogo? Eu acho que é isso que vocês querem saber, né? Michele, não fiz o dever de casa, cheguei na assembleia, fui pego de surpresa, estão me metralhando. O que o mediador faz? Primeira coisa, existe dentro da mediação uma prática que é a escuta ativa. Então, a gente deixa a pessoa falar tudo que ela quer, sem interromper, presta bastante atenção no que está falando, né? Entende, né, que aquilo que ela está falando é uma necessidade dela, e depois que ela falou tudo que ela quis, você dá a sua resposta também genuína, né? Mesmo que você não tenha uma resposta, você pode dizer, olha, eu entendo a sua preocupação, mas eu nesse momento não tenho essa resposta, mas eu vou procurar te responder. Agora, quando se trata em assembleia, acontece um fenômeno que é muito comum na psicologia social, que um começa a reclamar de uma coisa, aí o outro aí aquilo toma força, porque aquele grupinho se junta para reclamar daquilo, aí uma outra coisa também é levantada, mais um grupinho também se junta. Então, como tem essa força do grupo nas assembleias, às vezes as pessoas se sentem até respaldadas, né, apoiadas pelo grupo ali, né? Tem mais uma ou duas pessoas que concordam comigo, aí o cara cresce, né, naquela briga. Então, o que eu costumo utilizar na assembleia é o seguinte: olha, a gente está numa assembleia, e para a gente não... Então, antes de começar a assembleia, eu já coloco algumas regrinhas para as pessoas, que é a regrinha que a gente usa lá na sala de mediação. Então, assim, todo mundo vai ter tempo para falar, mas como nós temos, né, um tempo limitado, para a gente não ficar aqui 4 horas numa assembleia, 5 horas, a gente vai estipular um tempo de 3 minutos para cada pessoa falar, e depois mais 2 minutos de réplica, que seja. E coloca isso já no início da mediação. Nós temos um presidente, o presidente tem, né, o presidente da Assembleia, né, eleito, depois de eleito lá pela congregação da Assembleia, ele tem o direito de interromper as falas para manter a ordem. E eu acho que a regra do jogo é falar antes todas as regras, né? Chegar na Assembleia falando, olha, gente, para título de manter a ordem, vamos falar, todo mundo vai falar, nós vamos respeitar o tempo, depois você vai ter o direito de falar, de se inscrever de novo para falar novamente, mas senão a pessoa fica tipo meia hora, entendeu? Falando só dos problemas dela e esquece, né, que tem outras pessoas também para tirar dúvida e coisa e tal. É um exercício de educação, nem todo mundo respeita, tá, gente? Mas com o tempo as pessoas vão se acostumando com essa forma, entendeu? De lidar com a Assembleia. E o virtual também, né? Tá ajudando bastante. Eu acho que a gente, esse ano de 2020, tivemos alguns modelos de Assembleia virtual e híbrida, e me parece que o resultado foi muito melhor. A participação aumentou bastante e realmente está funcionando essa Assembleia virtual. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade aí também de fazer em Brasília. Já. O Tainá tem mais algum... Tainá, o pessoal que está nos ouvindo aí, a minha amiga Michele, ela é nossa referência aqui em Brasília na área de câncer, né? Ela é nossa consultora condominial. Tem mais alguma pergunta aí, Tainá, para nossa amiga Michele? Michele, quem está nos escutando agora, síndicos, enfim, quem trabalha inclusive com condomínio, quais são as características que essa pessoa pode reunir aí para poder se tornar um mediador de conflitos? Olha, Tainá, eu costumo dizer que o síndico, ele já é um mediador nato, né? Todo síndico, quando ele assume essa proposta
Normalmente, eu como sou psicóloga, eu gosto de trabalhar muito com os perfis comportamentais, né? E eu consigo observar que existe um perfil comportamental dos síndicos, no geral, que costuma ser a voluntariedade, né? O síndico, a própria candidatura dele é voluntária, né? Na maioria das vezes. Às vezes acontece também não. As pessoas não tem outro síndico, vai você mesmo. Aí fica mais complicado. Mas o síndico, ele tem a maioria dos síndicos, ele tem a boa vontade de fazer. É uma pessoa voluntária, é uma pessoa que tá bom, eu vou ajudar essa coletividade, que tá ali disposto, né, a se doar para aquela coletividade. Então, essa já é uma característica principal, importante da mediação, que é a boa-fé, é você querer fazer. Agora, às vezes, só querer fazer não ajuda, né? Às vezes a pessoa está repleta de boas intenções, tem boa-fé, mas ela não consegue atingir o objetivo, ou não consegue atingir um resultado consensual, porque só a boa-fé não é suficiente. Existem técnicas que são bem importantes você manter para que exista realmente uma mediação, os fundamentos da mediação. Até o fundamento principal da mediação é a imparcialidade, que é uma coisa muito difícil, né? Você ser imparcial, porque as pessoas costumam misturar as coisas, né? Julgar, né? O ser humano tem essa característica de julgamento. Mas isso está certo, isso está errado, sem se colocar no lugar do outro. Então, a característica principal é essa imparcialidade de você ouvir as coisas, ouvir o lado de todas as partes, ouvir atentamente, né? Ouvir genuinamente é ouvir sem julgamentos. E aí essa é a grande dificuldade. Porque você começa a ouvir uma coisa, você não, isso aí já não concordo, quando você ouve alguma coisa que você já não concorda, a nossa tendência natural é bloquear, entendeu? Você pode até não responder, mas dali para lá, daquele ponto em diante, você já não ouve mais nada. Você já está ouvindo só os seus próprios pensamentos e está só preparando a resposta para aquilo que a pessoa está falando. Você já não está mais ouvindo a pessoa, porque brecou no seu julgamento. Então, esse é o ponto mais difícil do mediador. O mediador tem essa técnica, entendeu? De suspender as próprias opiniões, as próprias crenças e julgamentos dele, da família dele, familiar dele, religioso, que seja. Ele suspende para estar livre, para ouvir a outra parte. E isso exige uma técnica uma prática, na verdade, né? Muito extenuante, porque em fração de segundos você consegue perder esse foco. Então, o mediador tem todo um ambiente, né, para lembrar que você está ali. Então, na sala de mediação tem uma mesa, tem uma organização, tem técnicas para você manter essa atenção plena ali e focar. Então, são assim, às vezes 2, 3, no mínimo 3 pessoas, né, que são as duas partes mais o mediador, mas pode chegar até 5 pessoas ou mais envolvidas na solução de um conflito. Então, você imagina, você tem um conflito com uma complexidade muito grande, tem 6 pessoas em volta de uma mesa, falando atentamente, no mínimo 2 mediadores, falando atentamente, ouvindo atentamente, né, aquele problema, a complexidade daquele problema, e buscando e facilitando aquela solução. Então, existe esse ambiente. Às vezes, dentro do condomínio, não tem esse ambiente. Você está ali tentando mediar alguma coisa entre 2 pessoas, mas está o porteiro passando, está o vizinho passando, você está no meio da rua. Então, isso tira a sua atenção e fica difícil a gente manter, né, a imparcialidade, a escuta ativa num ambiente assim, entende? Por isso que eu aconselho fortemente, assim, o síndico, ele já tem essa tendência nata
Mas quando se trata de um conflito, né, instalado, é bom ele ter a ajuda de um profissional, porque ele vai estar se livrando dessa responsabilidade, né, de ter que estar conciliando, vamos dizer assim, né, facilitando aquele conflito. Agora, acontece. Eu acho que, como eu falei, o síndico ele é realmente um mediador nato. Ele pode ter essas características, ele pode desenvolver isso no dia a dia dele, e buscar, né, ajudar as pessoas, mas quando se trata, né, de uma mediação, um termo, né, de mediação extrajudicial, é bom ter a ajuda de um mediador específico para aquela situação, entendeu? Aí tem mediadores específicos na área da família, tem mediadores específicos até na área de construção, na área de qualquer saúde. Então, assim, tem mediadores especializados em várias áreas diferentes. E aí eu acho interessante o síndico, se ele vê numa situação que ele não está conseguindo, pedir ajuda de um outro mediador, sim, profissional, porque aí vai ter uma pessoa atenta, né, para aquela questão. Bacana. Então, recebendo aqui hoje no nosso estúdio, aqui, recebendo via telefone direto do Rio de Janeiro, da nossa amiga Michelle. Ela é psicóloga, assim, profissional lá e especialista em mediação de conflitos, né? Cara, o tema que o síndico deve ter atenção também, né, Tainá? Super. A gente fala também da comunicação não violenta, que acredito que faz parte. Isso evita muito aborrecimento entre vizinhos e até mesmo para a própria gestão do síndico. E sem contar que a gente para de abarrotar aí o serviço o judiciário, né, na verdade, porque às vezes a gente reclama tanto que demora tudo que vai para a justiça, mas tá aí o resultado, né? Nosso país é um dos campeões em ações judiciais, algumas demandas que bastaria uma mediação. Uma boa conversa, né? Ô, Michele, ontem eu vi um vídeo, cara, achei interessante, falando das ferramentas aí que o mediador tem que utilizar no seu dia a dia. Eu acho que é muito pertinente estar comentando aqui para nossos amigos síndicos, né? E eu separei algumas aqui para você comentar. A primeira é recontextualização. O que seria isso? Então, como a Tainá falou, né? A CNV é uma técnica de comunicação desenvolvida por um psicólogo americano, Rosenberg Marshall, e é utilizada, né, para mediação de conflitos no mundo todo, assim, de várias relações políticas, conflitos religiosos, guerras civis, e é o método mais utilizado aqui também na nossa modelo de mediação brasileira, que a gente utiliza o método de Harvard, que foi esse método desenvolvido aí através da técnica da CNV. A recontextualização é uma das técnicas, né, de escuta ativa da CNV. Então, como é que funciona? A pessoa está... o princípio básico é o seguinte: a comunicação, ela acontece quando você tem certeza que a pessoa entendeu o que você falou. Porque na maioria das vezes, a gente fala coisas e as outras pessoas interpretam de outra forma. Isso é muito comum. Quantas vezes vocês já ouviram algumas coisas e você falou assim, pô, mas o cara falou isso e tal, não entendi nada. Mas você perguntou para ele o que ele quis dizer? Ah, não, pô, na hora que ele falou isso, já deixei de escutar, já virei as costas, vim embora, já fiquei chateado, entendeu? Não tô aqui para ouvir esse tipo de coisa. As pessoas se chateiam com coisas que ela interpreta. Não necessariamente foi aquilo que a pessoa quis dizer. Então, a recontextualização é você se certificar, número 1, de que a pessoa entendeu o que você falou. Então, por exemplo, eu vou falar para você assim, Tainá, amanhã, 2 horas, lá onde a gente sempre se encontra, tá? Tá combinado. Onde a gente sempre se encontra? A Tainá pode achar que é um lugar e eu posso achar que é outro. Certamente a gente vai se desentender. Tainá, você sabe que o nosso lugar de encontro é aquela cadeira que fica no meio da praça de alimentação do shopping. Ah, é verdade, Michele. Então tá.
Então, você tem que certificar que a pessoa entendeu o que você está falando. E quando a pessoa também te fala uma coisa, né, que não bateu de legal para você, que você não entendeu, você tem que ter a boa fé de perceber, vem cá, então você está falando que a gente está marcando naquela cadeira que a gente sentou da última vez na praça de alimentação, é isso? Em frente àquela loja lá da praça de alimentação, é isso? Michele, exatamente, é óbvio, né? Toda vez que a gente vai no shopping, a gente vai nesse restaurante, então, pra Tainá é óbvio, mas pra mim não é óbvio, porque eu vou muito mais vezes naquele restaurante, e naquele shopping, e eu como lá com a Tainá, mas também como em outro, entendeu? Então, a gente tem que se certificar, e a recontextualização é isso, é você perguntar de novo, né? Perguntar de uma forma positiva, inclusive, porque às vezes acontece também o seguinte, a pessoa fala uma coisa para você, aí você já fecha a cara. Aí você não quer mais falar sobre aquilo, você já tomou que aquilo era uma ofensa pessoal. E a pessoa não falou aquilo por mal. Aí quando você toma aquilo como uma ofensa pessoal, a recontextualização é o seguinte, olha, quando você me fala isso, parece que você está chateado comigo, é isso? Eu fiz alguma coisa de errado, que você não gostou, para você falar comigo nesse tom? Então, a recontextualização é dizer de novo, entendeu? Sob um ponto de vista pessoal. Então, você fala, olha, eu estou entendendo, quando você fala isso, eu percebo que você está irritado, eu vejo que você está, que você parece que você não gostou. É isso que está acontecendo? Você ficou chateado? Fiquei. Aí, nessa hora, quando você recontextualiza, quando você traz, né, para conversa, sutilezas, né, aspectos mais sutis da comunicação, a comunicação começa a fluir, entende? Porque a comunicação não é só o que a gente diz, né, como a gente diz, né, o tom de voz que a gente fala. Então, você percebe muito mais coisas da comunicação do que propriamente o que é dito. Então, a recontextualização é você trazer aquilo também que não está sendo dito para a mesa. Compreendem? Sim. Tem alguma pergunta, Tainá? Tem. Michele, em termos de número, quanto custa, qual é a média vamos precificar aí a contratação de um mediador pontualmente, ou existe um contrato? Como é que funciona? Então, no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, existe uma tabela de valores de honorários de mediador. E elas são classificadas em mediador a nível 1, né, assim, com uma experiência de 2 a 3 anos, que aí tem uma tabela que, se eu não me engano, é 140, 160 reais a hora. O mediador avançado, que tem uma tabela aí de 240 até 280 reais a hora. E tem o mediador sênior, que aí ele tem uma tabela de 400 até 600 reais a hora dele. Por que é assim? É de acordo com a complexidade do problema. Então, por exemplo, você imagina que a gente, né, tem aí empresas que usam a mediação para resolução do seu conflito. Ali tem um conflito de milhões, às vezes. Para eu citar um exemplo, no processo, né, de pacificação lá, os processos judiciais da Vale, lá em Mariana, foi um processo muito grande, né, de mediação. Então, a gente tinha lá na cidade de Mariana, né, vários mediadores contratados de várias partes do Brasil para estarem conciliando, né, mediando aquelas causas com aquelas famílias que perderam tudo em Mariana, né? Então, ali tinha o tribunal, a Vale e os mediadores, entendeu? Porque como é que o juiz ia chegar num acordo, né? Quanto que a Vale vai pagar e coisa e tal, para quem perdeu tudo, para quem perdeu familiar. Então fica difícil. Então, naquele caso, por exemplo, era um caso de milhões, bilhões envolvido, de pessoas que perderam suas famílias, de uma cidade inteira devastada.
Então, você consegue imaginar a complexidade desse problema? Como é difícil você chegar numa solução justa somente através da mediação. Só você vendo caso a caso e a pessoa te dizendo, né, quais foram os danos que ela teve, o que ela espera daquela mediação, qual é o resultado que ela espera daqui para frente da vida dela. Só mesmo a pessoa que sofreu o dano é que teve condição de dizer o quanto que ela precisava para poder reconstruir a vida dela, entende? Então foi um processo de mediação muito complexo e que envolve milhões. Então tem ali os mediadores sênior. Agora, existem conflitos que são complexos, mas que com prejuízo, por exemplo, um caso de condomínio. Então a gente tem um prejuízo ali de alguma obra na faixa, um armário, o armário custa 5 mil, entendeu? Quem é que vai pagar agora? Se você for pagar, né, se você for entrar na justiça, você tem a greve que tem que pagar, tem que contratar um advogado que tem um honorário lá, vai cobrar um honorário mínimo lá para poder entrar na justiça. Tem a greve, tem o tempo, aí tem a contestação, aí tem isso, tem aquilo. Você gasta muito mais tempo e dinheiro no judiciário do que você contratar um mediador aí numa faixa, né, de 160, 200 reais a hora, 250, vamos dizer assim, a hora, e às vezes em 2, 3 sessões, ou seja, em 6 horas de conversa, no máximo, você chegou num resultado. Aí você conseguiu, né, chegar num acordo, e às vezes, quando você chama uma mediação, a pessoa, dependendo da conversa, dependendo do valor, ela até pode dividir a mediação com você, entendeu? Quando se trata de alguma coisa assim, de família, também a gente pode fazer mediação para resolver problemas de herança, né? Famílias, né, que não conseguem chegar num acordo em relação ao bem, ao imóvel, também existe a mediação familiar para isso, imobiliária. Então, são casos e casos, mas de uma forma geral, sempre é mais vantajoso você tentar a mediação. E tem uma coisa importante, tá, Tainá? Que é o seguinte: quando você tem um conflito judicial, quando você tem um conflito, tá? Seja ele na área civil, de condomínio ou de família, que seja. E aí você chamou aquela pessoa para mediação. Olha, eu estou com um conflito aqui, antes de entrar na justiça, eu quero te chamar para a gente conversar sobre isso. Aí a pessoa foi na mediação, ok, você pagou lá a primeira concessão, vamos dizer assim, né? É feita através de uma carta convite, né, que o mediador emite para aquela pessoa, convidando ela para a sessão de mediação para vocês tentarem resolver aquele conflito. A pessoa foi, não teve acordo, tudo bem. Aí você pode entrar na justiça depois. Olha, eu tentei mediar, ela não aceitou o acordo e agora eu estou entrando na justiça. Ok. Agora, se você tem essa boa fé de chamar a pessoa, olha, eu estou com um conflito aqui, quero te chamar para uma mediação. Aí você paga o mediador, emite a carta convite e a pessoa não aparece. Se você entrar na justiça, tá? E tem lá uma carta de um mediador dizendo que foi feita uma mediação, tentaram, né, uma mediação extrajudicial e a pessoa não compareceu, aí você entra na justiça, porque afinal de contas, né, você tem que resolver seu problema. Você tentou a mediação, a pessoa não apareceu. Aí você teve que entrar na justiça, aí você teve aquele trabalho todo. Se depois do processo judicial instalado, sair a sentença, mesmo que você perca a sentença naquele conflito, a outra parte ela é obrigada a pagar 50% da sucumbência do processo. Por quê? Porque você tentou resolver na mediação extrajudicial, a outra pessoa não teve papo, entendeu? Não deu a oportunidade da mediação, acionaram a justiça, entendeu? Mesmo que você venha a perder, a outra parte, ela fica responsável por pagar 50% das sucumbências do processo, só porque ela não compareceu à mediação.
Então, isso é uma coisa muito importante as pessoas saberem, porque quando você é chamado para uma mediação, é de muito bom tom que você participe, que você dê a oportunidade do resultado consensual, porque para o Estado, né, para o nosso sistema judiciário, é muito caro você acionar um juiz, e às vezes por uma coisa que poderia ser resolvida na mediação, entende? Então, em função disso, a lei da mediação extrajudicial, ela é bem clara em relação a isso. Então é feita uma ata dessa mediação, é isso, Michele? Já no documento. Exatamente. E aonde é feita uma ata. E aonde que essa pessoa, esse síndico, pode procurar, então, os serviços de um mediador? Então, existem as câmaras, né, privadas especializadas, né? Cada estado, né, município, existem as câmaras de mediação judicial dentro dos tribunais, tá? E aí você tem lá o processo, você pode procurar um processo eletrônico, né? Processo pré-processual que chama. Então, antes de você entrar com o processo, você pede a mediação extrajudicial nos tribunais, nos fóruns. Mas, atualmente, né, a gente está com uma demanda bem menor, porque os tribunais não estão funcionando e o pré-processual está acontecendo só de forma online. Sendo que nos tribunais você não tem câmaras especializadas na área, por exemplo, de condomínio ou de empresa. É genérico, né? Então você pode ser atendida por um mediador de família, você não tem uma mediação específica. E nas câmaras privadas, ou através de mediadores autônomos também, você já encontra mediadores especializados nas suas áreas. Eu aconselho fortemente você buscar sempre um mediador especializado na área, porque ele tem já noção da complexidade. Então, por exemplo, o mediador de família muitas vezes não vai entender dessas regras, né, dessas leis do condomínio, que tem muitas regras no condomínio. E é sempre bom, se tratando de condomínio, o síndico buscar um mediador especializado, entendeu? Nessa área de condomínio, porque é um mediador que já está dentro, né? Já conhece essa nomenclatura do condomínio, né? Que é a assembleia, que são as convenções, né? Os artigos da lei, né, que obrigam, né, o direito de vizinhança. Michele, isso aí fica até uma dica para as administradoras, seria interessante, né, como um diferencial competitivo, talvez ter no seu quadro de funcionário alguém que tenha esse conhecimento, né, para poder amenizar esses conflitos em condomínio. Michele, vamos comentar mais uma ferramenta que eu achei interessante, porque muitas vezes quando você tem alguma situação, um problema, você quer botar as partes uma frente com a outra, né, para tirar ali a panos limpos, vamos dizer assim, né, lavar roupa, né? E uma ferramenta é as sessões privadas, né? Como é que funciona isso? Então, as sessões privadas, elas acontecem da seguinte forma: existe o que a gente chama que é a pré-mediação. Então, por exemplo, você me contratou para eu mediar um assunto, um conflito. Eu vou entrar, aí você vai me dar o telefone, o nome, o endereço da pessoa, né, que é responsável, né, por aquele conflito que você está passando. Eu vou ligar para essa pessoa, vou convidar ela para conversar sobre o assunto, vou marcar uma data, ou virtual, né? Uma conversa pode ser online, pode ser num espaço físico. E vou ouvir: olha, eu tô te ligando porque a outra parte quer conversar sobre isso, eu queria saber o que você pensa em relação a isso, se você está disposta a mediar, se você gostaria, né, de estar conversando sobre isso, apoiada por um profissional imparcial, que sou eu, minha equipe, coisa e tal. Ah, quero, beleza. Então, existe já a voluntariedade das duas partes. As duas partes, uma porque pediu e a outra porque aceitou o convite para, assim, então, entrarem numa mesa de negociação assistida por um mediador. Agora, a qualquer momento, dentro já dessa negociação, a partir do momento que começou a acontecer a sessão, e aí, em algum momento, o mediador, que tem que ser uma pessoa sensível, né,
tem que estar com essa suspensão dos seus valores pessoais fora da mesa, para estar sensível à escuta, né, o que está sendo falado ali. Em algum momento ele percebeu que aquela conversa não vai andar bem se eles estiverem juntos. Aí você, olha, eu estou vendo que você está colocando coisas, ou que tem coisas que estão te impedindo de seguir adiante aqui nessa conversa. Então eu queria pedir licença, se vocês permitirem, de eu conversar só com você, tá? E depois, o mesmo tempo que eu tive com você, eu também vou dar esse mesmo tempo para ouvir a outra parte. Isso são coisas que você já coloca no início da mediação, que existe essa possibilidade de você ouvir, né, um lado separadamente, de uma forma privada. Por que existe isso? Porque às vezes, como você bem colocou, nessa roupa suja, se eu for dizer tudo que eu penso daquela pessoa, não vai ter acordo, entendeu? Porque afinal de contas, eu tô bem chateado. Então, mas eu preciso dizer. Então eu vou dizer pro mediador, entendeu? E aí o mediador vai perguntar, vai contextualizar, né? O mediador vai ver, bom, de tudo que você me falou, o que eu posso dizer para a outra parte para que vocês cheguem num acordo? Ah, você pode dizer isso, ou então você não pode dizer nada. Mas o mediador está com aquela informação. O importante é o mediador saber, numa sessão privada, o que está impedindo a pessoa de avançar. Mesmo que ele não fale, mesmo que aquilo seja um segredo, tá? Que vai ficar só entre a pessoa e o mediador. Mesmo assim, o mediador, a partir daquele momento, sabendo, né, dessa informação oculta que não está na mesa, mas ele consegue facilitar a conversa, facilitar o diálogo e ainda assim buscar o consenso, mesmo sabendo daquele segredo, vamos dizer assim. E aí depois vai ouvir outra parte, né? Então, é muito importante, porque como eu bem falei, né? O mediador é aquela pessoa que ele tem que saber tudo que está rolando na comunicação, até as coisas ocultas. Ele tem que saber o que está impedindo a pessoa de avançar, né? E aí, o trabalho da gente é esse, né? É buscar essas sensibilidades, essas subjetividades da comunicação. Show de bola, essa é a nossa amiga Michele aqui no nosso programa Intenso Condominial. Hoje o papo é sobre mediação de conflitos. Tem mais alguma pergunta, Tainá? Não, Michele foi excelente aí nas explanações. Então vou aproveitar a minha amiga Michele aqui mais algumas ferramentas que eu acho que é importante, né? E síndico toda hora é assim, né? Eu passei ontem por isso, sabe, Michele? Uma pessoa me ligou falando que tinha uma pessoa sem usar máscara no condomínio, né? Que eu sou síndico profissional do condomínio aqui. Eu falei, não, tudo bem, eu vou entrar em contato com essa pessoa e vou conversar. Aí ela falou assim, não, mas tem coisa que tem que ser imediata. Aí eu falei assim, então por que você não falou pra essa pessoa que tava na frente dela, né? E ela, não, mas aí pode virar um conflito, uma briga, não sei o quê. Eu falei, o ser humano é muito doido mesmo, né? O cara tava na frente, preferiu ligar e aquela coisa toda. Mas faz parte da nossa vida como síndico, é ouvir e tentar sanar esses problemas e gerar uma vida mais harmônica no condomínio, né, minha amiga? É verdade. É bem... O síndico é solicitado para tudo, né? O brasileiro tem uma relação, assim, né? De muito comodismo, né? Então, assim, minha campainha tá queimada. Vou pedir pro síndico, sabe? Eu tô com um vazamento aqui na minha casa. Aí quer que o síndico encontre uma pessoa para consertar. Eu sei que eu também trabalho como síndica e eu vejo isso o tempo todo. E aí o meu trabalho é assim, tá, ok, beleza, eu não tenho essa pessoa, tá, porque até aqui, não sei como aqui no Rio é muito difícil a gente encontrar profissionais de manutenção, né, de serviço, né, de manutenção. É no Brasil todo. Sejam qualificados, né, e de confiança. Tem isso também, né? A gente tem muito medo de colocar uma pessoa dentro da nossa casa ou até de indicar alguém, né, para ir para casa de um condômino,
porque às vezes a pessoa não é pontual, às vezes a pessoa não é organizada, deixa a casa toda suja, enfim, acontece de tudo. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, o condomínio não tem essa pessoa, entendeu? Para atender você prontamente. Quando o condomínio tem necessidade de manutenção, e tem toda hora, é claro, a gente abre um orçamento, abre uma cotação, busca profissional no mercado, apresenta 3 orçamentos e contrata uma pessoa. Esse é o trâmite normal. Então você tem que buscar essa pessoa, apresentar 3. Se foi o condomínio que causou esse dano, você tem que fazer 3 orçamentos com laudo, entendeu? Dizendo que realmente isso aqui é do condomínio. 3 orçamentos, você contrata, eu pago, se tiver dentro do preço de mercado, tá? Beleza. Só que isso é um trabalho de educação da população, né? Então você tem que conversar isso de uma forma educada, explicar para ela, bom, se eu te indico um profissional e você não gostar, então é uma responsabilidade muito grande. Eu prefiro que você busque o profissional, que você me apresente os orçamentos e eu aprove, entendeu? O pagamento. E o profissional dizendo que foi responsabilidade minha. Se por acaso eu não concordar com aquele valor, ou eu não concordar com aquele laudo, né, que está acusando o condomínio da responsabilidade, aí sim eu posso contestar, entendeu? Aquele lá, eu posso apresentar um outro profissional para dizer, não, isso não é do condomínio. Aí normalmente, né, a pessoa já fala logo que é do condomínio. Não, é do condomínio, com certeza. Aí o condomínio tem que ir lá ver, aí às vezes não é. Olha, obra é um negócio trabalhoso, viu, gente? Porque cano, é difícil você encontrar um vazamento às vezes, né? Você acha que está numa parede, está em outra. E a gente também, eu vejo, né, trabalho com prédios novos, né, de implantação da construtora. Aí você vê a própria construtora, né, que construiu, que tem toda aquela planta, né, maravilhosa lá da planta hidráulica do condomínio, coisa e tal. Geralmente fidedigna, né? E eles mesmo também têm dificuldade para encontrar. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem que ter paciência para resolver os conflitos. Isso é uma coisa que eu sempre falo, olha, tudo bem, a gente vai resolver, mas eu de antemão já te peço paciência, porque não é assim. Existe todo um processo que tem que ser feito. Se for para o condomínio fazer, vai demorar um pouco mais, porque a gente precisa reunir vários orçamentos, precisa de aprovação e coisa e tal. Então, se você quiser fazer, né, e me apresentar o orçamento e coisa e tal, vai ser um pouco mais rápido. Então, é sempre mostrar para as pessoas as possibilidades. Você tem que dar opção para as pessoas, né? Eu acho que quando o síndico dá opção para as pessoas, diminui o trabalho dele, entendeu? Eu acho que uma das grandes coisas que os síndicos têm que fazer é aprender a delegar. E às vezes as pessoas não querem, tá? A maioria das pessoas não querem. Mas o síndico tem que ir buscando essa autonomia. Ele tem que ir ensinando as pessoas a terem autonomia. Eu costumo dizer que o síndico bom é um síndico desnecessário, entendeu? Porque no dia que ele for desnecessário, ele cumpriu o papel dele, porque a manutenção está toda em dia, porque as pessoas estão cumprindo o regulamento interno, porque as pessoas estão se autorresponsabilizando pela sua própria unidade, e aí tá tudo certo. Então a gente tem que trabalhar para o síndico desnecessário. Só que até esse dia chegar. Michele, foi até bom saber que você é síndica também, que eu faço um quadro que é de síndico para síndica. Eu convido todos os ouvintes que quiserem no YouTube lá. Estamos aí tem mais de 30 entrevistas lá. Então fazendo esse quadro no Instagram, né? Toda quarta e sexta-feira às 20 horas tem uma conversa com o síndico. Eu convido a galera para estar indo lá e conhecer um pouquinho desse universo e ouvir um pouco a história dos síndicos aqui, é muito bacana. Estamos na nossa reta final, Michele. Vende seu peixe, minha amiga. Olha, o que eu posso dizer é que eu costumo dizer que o condomínio é uma célula da sociedade. E eu, enquanto profissional da área de saúde, né, quando eu comecei com
esse projeto, essa pesquisa na área humana dentro do condomínio, as pessoas estranharam, mas um psicólogo no condomínio, e cada vez mais eu chego à conclusão de que o condomínio é formado por pessoas, famílias. Então, assim, humanizar essa relação é muito importante. Fazer esse trabalho e a mediação, né, me abriu essa porta, né, essa curiosidade, e hoje eu fico muito contente de estar fazendo esse trabalho. Então, aqui no Rio, eu atendo, né, sou síndica de uma administradora, administro 5 condomínios aqui no Rio, e também faço a mediação privada. Então, se você está com um problema no seu condomínio e quer me contratar para estar fazendo, né, a mediação do seu condomínio, você pode entrar em contato comigo para a gente chegar a uma resolução de um caso. Ah, Michele, aqui eu já coloquei um condômino na justiça. Eu estou com um processo rolando na justiça e não anda. É um processo de uma obra, é um processo de um condômino antissocial, que está difícil. Então, esse caso é o caso, se você já tem um processo instalado no seu condomínio e que está difícil de andar, essa é a hora de você contratar um mediador especializado. Porque com certeza as duas partes querem resolver. E às vezes está empacado por perícia, né? Por teimosia do outro lado. E aí essa é a hora que você deve chamar um mediador especializado para tentar negociar consensualmente o seu caso específico. Michele, e eu também dou consultoria para síndico. Qual o telefone para contratar? Porque tá no passar da hora já. Olha, 21, né, que é aqui do Rio de Janeiro, 98462-1217. Eu atendo também virtualmente e a gente pode fazer a negociação em outros estados. Qual o Instagram também. Seu Instagram? O meu Instagram é M2Rio. M ao quadrado, Rio e Mob. E lá tem um pouquinho do meu trabalho, também tem meu trabalho M2 Rio, também no YouTube, que são as técnicas que eu uso, né, nos grupos. E é isso, hoje já tenho, né, 10 anos de mercado imobiliário e agora 3 anos de mercado condominial. Michele, brigadão, minha amiga. Vamos se falando, acho que para marcar mais umas lives aí pra gente bater um papo sobre isso, que é um assunto muito importante que o síndico tem que ter em mente. Muito obrigado, tenha uma ótima semana. Valeu, tá? Michele, obrigada. Obrigada a vocês, gente. Bom dia, boa semana pra vocês. Show de bola. Tainá, suas considerações finais, amiga? 1 minuto. Síndico profissional é com a Síndico Foco. Você não vai... se você sente uma dor, você procura um médico. Se você precisa de dinheiro, você procura o banco. Se você precisa de alguém...